Da onde que eu comecei a lidar com esse tema? Quero passar para vocês um pouquinho da minha relação com esse tema aqui do ITBI, porque ele começou de um jeito muito interessante, né, muito interessante. Na época, eu me lembro que eu fiquei bastante surpreso, assim, com a condução, né, da questão do ITBI, e aí eu comecei a estudar e pensar, né, em como resolver isso. Normalmente, quando a gente está na correria ali da orientação do cliente, né, imagina o cliente nos procurou para adquirir um imóvel e ele está ansioso para fazer o fechamento do contrato dele, correto? E aí surge a questão do ITBI, né? E o município daqui a pouco vai dar uma avaliada no imóvel muito acima, né, do valor que deveria ser ou que está sendo negociado. E aí, é claro, é uma mordida, como disse a colega ali, né, brincou antes comigo, né, é como se fosse uma mordida do leão, né, e a pessoa fica indignada, aí a gente pode abrir um procedimento administrativo para fazer uma impugnação ou não. Qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema é que, na pressa de fechar um negócio, a pessoa acaba abrindo mão da discussão e faz o pagamento e that's it, né? Como diz os americanos, era isso. E acaba que passa batida a questão. Dá para seguir na impugnação, eventualmente buscar dinheiro de volta, mas naquele procedimento já me aconteceu de eles devolverem a diferença do ITBI 2, 3 anos depois. Né? Então, para tu ver como uma coisa, né, acaba perdendo, lógico, sentido. E às vezes também não vale o serviço. Né? Às vezes tu vai conseguir de volta ali 2, 3 mil reais para o cliente e aí tu vai cobrar quanto por esse trabalho? Né? Então fica um sentimento de injustiça. Essa é a sensação que dá, tá? É um sentimento de injustiça. Mas eu queria mencionar para vocês, bom dia Juan, bom dia Antônio, eu queria mencionar para vocês que tá com um erro lá no link do YouTube, viu, pessoal? Só vocês saberem que eu acabei de receber uma mensagem de que tá com um erro lá no link, tá? Se vocês conseguirem ajustar melhor, senão vamos seguindo aqui. Mas olha só, como é que pela primeira vez eu me deparei com isso? Acho que já faz uns, sei lá, mais de 15 anos, né? Que é a primeira vez que eu me deparei com isso. Primeira vez foi desse jeito que eu falei para vocês, né? Tentando fazer essa redução numa aquisição. Mas na sequência, eu comecei a prestar assessoramento por uma série de incorporadoras, né? Para diversas incorporadoras. E uma delas, ela tinha a sua vocação, o seu estilo, né, de trabalho, era a construção de imóveis de alto padrão, né, imóveis de luxo. Eu me lembro que na época, assim, se hoje em dia um imóvel de 5 milhões de reais já é um valor elevado, já é considerado um imóvel de luxo. Então tu imagina isso, há 15 anos atrás, imóveis já nesse preço, né? Então ela pegou essa fatia de mercado aí, tá? E, e aí ela, claro, começou a ter uma fama de elite, né? De incorporadora elitizada. Normal, né? Ela vendia, tá? Às vezes até uma incorporadora que vende um produto popular, né? Como o verde e amarelo, ela às vezes até é maior, muito maior do que uma outra incorporadora que vende, né, artigos de luxo. Não quer dizer, entendeu? Só porque tu vende popular que a empresa seja pequena ou vice-versa. Mas fecha parênteses, só fiz isso para esclarecer, né? E então ela fazia esses artigos de alto padrão e os fiscais, ó, cresceram o olho, né? Cresceram o olho. E aí olha o que aconteceu com essa empresa. Olha que coisa interessante. Coisa bem esdrúxula, tá? Quando ela
buscava um terreno para um novo projeto, né? Sabem como é que funciona, né, o lançamento do novo projeto. Tudo começa pela localização. Então, vai os estudos de viabilidade, você encontra um terreno, um lote interessante, né? Pensa que ali é uma boa posição para ter para desenvolver uma incorporação, para, né, fazer um prédio. Escolhe a localização. Tudo começa pela localização. Identificou a localização, você pega com o proprietário, né, que eu sempre costumo falar para vocês, né, a gente chama de permutante, porque muitas vezes ele troca por apartamento aquele seu terreno, né, para valorizar para a família dele, às vezes até ajudar num inventário complicado, né, divide ali apartamentos. Nesse caso aqui não daria, porque é um imóvel muito elevado, o apartamento, né, mais de um, né, no máximo um seria, dependendo do valor do terreno, mas escolhe aquele terreno e aí, né, faz o estudo de viabilidade, dura aí no máximo 6 meses o estudo de viabilidade. Na sequência, confirmou a viabilidade junto ao município, se faz a aquisição, se fecha realmente a compra ou a permuta, né, do terreno por área construída. Tá? Então é assim que funciona na prática. Pois bem, quando os fiscais do município recebiam um pedido de emissão de guia de ITBI para compra de um terreno que fosse ser incorporado por esta empresa que produzia imóveis de alto padrão, o que eles faziam? Eles jogavam a avaliação do terreno muito acima do valor de mercado do terreno. Então, olha que coisa mais doida. Aí, claro, né, se foi conversar com o município, com a fiscalização e tal. E aí a gente descobriu que nos bastidores, né, havia justamente uma análise subjetiva, em que, como eles dominavam ali eles dominavam aquele município, eles sabiam quem era quem, as peças no jogo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam projetando o VGV. Mas o que é isso, Rafael, VGV, né? Esses papos de incorporador, né? O valor geral de vendas. Então, eles projetavam o valor de venda futura. Olha que coisa maluca. Isso aqui, eles vão fazer um prédio de tantos apartamentos, portanto, projetavam e aplicavam uma fração percentual sobre o valor final da obra para avaliar o terreno, porque era para aquela construtora. Aí nós argumentamos com eles, vocês não podem fazer isso. Não está correto fazer isso. Por quê? Porque o empreendedor, este terreno ele tem valor de mercado. Quando ele for incorporado e tiver lá no final construído esses imóveis, e esses imóveis forem ser vendidos por 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, né? Aí lá naquele momento vai ser emitida uma guia de ITBI, e lá naquele momento você vai poder cobrar o ITBI proporcional a esse valor de mercado dos imóveis daí sim construídos, né? Por isso que a gente chama de indústria da construção civil, porque ela produz um produto que são os imóveis. Mas não, o fisco queria ganhar duas vezes, ele queria ganhar se antecipando, dizendo, esse empreendimento vai ter muito valor, vai ser muito valioso. Já queria cobrar agora. E depois ia cobrar também lá adiante dos adquirentes, dos compradores desses imóveis. E aí ali eu me deparei com essa questão. Então acabou ficando muito próxima de mim essa questão, porque eu me deparei com esse abuso, vamos dizer assim, né, com esse excesso, né, por parte do fisco.